Muy buenos días. Yo voy a me permitir hablar en portugués, pero hablaré despacio para que ustedes comprendan. É um prazer estar aqui em Ciudad del Este. Agradeço muito a invitação de Parpov, ao Procemp, Senave, e eu vou falar um pouco do marco regulatório de semídias em Brasil, como foi sua construção, falar um pouco de Abracem, a Associação Brasileira de Semídias, que teve um papel muito importante em la construção desse marco regulatório em nosso país. Bom, eu vou começar falando um pouco da Abracem, da nossa associação, e foi feito um esforço muito grande no decorrer dos últimos 15 anos para que nós juntássemos dentro da Abracem todos os segmentos da indústria de sementes brasileira. Então, nós temos, como vocês podem ver aqui, nós temos associações de produtores de sementes dos principais estados do Brasil, nós temos empresas multinacionais, nós temos todos os segmentos do agronegócio brasileiro, temos as grandes culturas como soja, milho, trigo, arroz, temos um segmento muito importante para nós, que é o segmento de hortaliças, forrageiras. Então, hoje são 13 associações e 5 grandes companhias transnacionais que fazem parte do nosso quadro associativo. Aqui nós fizemos um pequeno destaque. Uma das nossas associadas é a Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais, a Braspov, que é co-irmã da Parpov, aqui de Portugal, onde nós temos hoje 23 empresas que desenvolvem pesquisa para disponibilizar germoplasma para o agricultor brasileiro. Essa é a participação dos nossos associados no mercado de sementes brasileiro. Vocês podem ver que a representatividade é bastante significativa em todas as principais culturas que temos no Brasil. O que fazemos na Abracem? Quais são os principais princípios, eu diria, da nossa atuação como representantes da indústria de sementes? Então, nós destacamos aqui 4 pontos. O primeiro deles são as questões regulatórias e de ambiente de negócios. Então, nós temos uma atuação muito forte na elaboração das leis, das normativas, atuamos muito próximo dos órgãos reguladores, do Ministério da Agricultura do Brasil, principalmente. O apoio ao desenvolvimento e aporte de novas tecnologias. Um país com a vocação agrícola como o Brasil não pode prescindir de tecnologia. Então, esse é um dos pilares da nossa atuação, é fazer ver ao governo, é fazer ver ao Congresso Nacional e à sociedade também a importância dos investimentos em tecnologia para um país com vocação agrícola como o Brasil. A proteção à propriedade intelectual. A propriedade intelectual é a base do nosso negócio. Sem respeito à propriedade intelectual, não existe investimento. Sem investimento, não existe tecnologia. Sem tecnologia, não existe competitividade. E para um país exportador de commodities como é o Brasil, isso é fundamental. Então, é outro ponto muito importante para nós, essa questão do respeito à propriedade intelectual. Vocês viram na apresentação anterior do Diego o problema que temos também no Brasil com a semente informal, com o uso próprio que não paga regalias. E esse é um desafio que estamos enfrentando no Brasil já tem alguns anos, e eu vou falar um pouquinho disso mais ao final. Outro ponto importante, que eu creio que é o nosso ponto fraco como agronegócio em geral, é a questão da comunicação. Nós não sabemos nos comunicar. Nós não conseguimos mostrar para a sociedade a importância do papel que nós desempenhamos. A indústria de sementes brasileira é uma das mais modernas do mundo
investe bilhões em estrutura, em pesquisa, em times para acompanhar a comercialização, assistência pré-venda, pós-venda. Todo tipo de orientação é dado pela indústria de sementes aos agricultores brasileiros. E, mesmo assim, nós temos muita dificuldade para fazer a sociedade e fazer o próprio agricultor, que é o nosso cliente, entender a necessidade que nós temos de sermos devidamente remunerados pelo serviço que prestamos, pelo trabalho que prestamos ao agronegócio e à sociedade do Brasil. Também, de uns anos para cá, uma das minhas primeiras missões, quando eu entrei na Brasem, há 15 anos atrás, quando eu entrei, a Brasem não era parte da International Seed Federation, da ISF, nós não éramos associados, e uma das primeiras ações que eu tive foi convidar a ISF para ir ao Brasil, a Brasília, o Bernard Lebonnet, que era o executivo à época, para fazer uma apresentação numa reunião, uma Assembleia Geral da Brasem, explicando o que era a ISF e que me ajudasse a convencer os associados a investir no pagamento de uma anuidade, de voltar a participar dos congressos e tudo. E tivemos êxito com relação a isso. Isso foi em 2003. E, para nossa satisfação, em 2012, organizamos um Congresso Mundial de Sementes no Brasil, no Rio de Janeiro. 1.200 participantes, um êxito muito grande, uma satisfação muito grande para nós. Hoje, a Brasem ela tem uma participação muito ativa na International Seed Federation. Depois disso, alguns anos depois, nós também tivemos a satisfação de participar da criação da fundação da SAA, da Seed Association of the Americas, junto com os nossos amigos da Argentina, do Uruguai, Chile, Paraguai também se juntou a nós. E é uma associação regional muito importante, porque vocês já devem ter percebido aqui, pelas apresentações, a similaridade que temos nas nossas situações, nos cenários que nós enfrentamos, os desafios que nós enfrentamos, são muito parecidos. Então, essa troca de informações que a SAA propicia para nós aqui das Américas, né, é muito importante. Esse é o marco regulatório sobre o qual nós trabalhamos no Brasil. Nós temos legislações específicas para cada um desses temas aqui. Então, no caso de produção e comércio, nós temos a Lei de Sementes e Mudas, que tem um decreto que regulamenta toda a nossa atividade da produção ao comércio. Nós temos, na parte de propriedade intelectual, a Lei de Patentes, que é a lei que é o marco regulatório que protege os traits, os transgênicos, né? Já foi falado aqui também sobre a diferença de uma lei de patentes e, no nosso caso, da lei de proteção de cultivares. Temos a lei de proteção de cultivares, que protege o germoplasma, né? E, na parte de biossegurança e biotecnologia, a lei de biossegurança, que regula toda essa atividade de biotecnologia. Esse aqui é uma pequena timeline da legislação nossa de sementes, né? Nós começamos por volta de 1930, no estado de São Paulo, com algumas normativas regulando essa atividade de produção de sementes. Depois, o Rio Grande do Sul, na década de 50, as comissões de sementes de alguns estados, entre 50 e 70, e nos anos 2000, 2013, 2004, nós tivemos a última Lei de Sementes e Mudas brasileira e esse decreto que regulamenta toda a nossa atividade. Hoje, esse sistema brasileiro, depois de todo esse trabalho que vocês viram ali na timeline, aquelas legislações que foram evoluindo, foram sendo discutidas e aprimoradas, nós temos esse histórico, esse pequeno histórico sobre o sistema de sementes brasileiro. Os instrumentos legais, que foram os marcos regulatórios. Isso propiciou ao governo realizar treinamentos com os nossos pesquisadores, com os nossos técnicos, tanto de governo quanto da iniciativa privada. Nos primeiros anos foram enviados vários desses profissionais para países como os Estados Unidos, para a Europa e tal,
para adquirirem experiência e fazerem cursos de especialização, isso na década de 70, mais ou menos. Depois vieram as entidades certificadoras e fiscalizadoras, o Ministério da Agricultura com uma área específica para sementes, né? Depois disso também o que nós chamamos de SESMs, que são as comissões estaduais de sementes, que são colegiados nos estados com representantes de vários segmentos do agronegócio, mas que tratam especificamente da questão da semente. Muitos investimentos em estrutura, o setor foi se organizando, muitos produtores começaram a entrar no ramo de sementes também, profissionais qualificados. A organização dos produtores de sementes em associações, várias associações nos principais estados produtores, e hoje estão todas dentro da Abrazen. A Abrazen foi fundada em 1972, para vocês terem uma ideia, é uma associação bastante antiga e tradicional. A parte de pesquisa, né, pública e privada, nós temos o exemplo do Brasil da soja, né? A soja era semeada sempre em razão de clima e condições edafoclimáticas na região sul do Brasil. Depois de um trabalho muito importante da Embrapa, principalmente naquela época, a soja subiu. Hoje a soja está até o Nordeste brasileiro. O Brasil é grande exportador, vocês sabem. Então, isso aqui tudo faz parte desse histórico da construção do marco regulatório que rege a indústria de sementes brasileira e que nós, como indústria, como representantes da indústria, tivemos um papel importante na elaboração e na construção desse marco regulatório. Nós vamos passar agora para dar uma pequena visão sobre a parte de patentes e proteção. O Brasil, na Constituição brasileira, nós temos a figura da livre iniciativa. O Brasil é uma economia de mercado, que respeita a propriedade intelectual, que dá liberdade para todos investirem, produzirem e receberem por esse seu trabalho, pela sua criação intelectual. A concorrência é livre, livre mercado. Temos uma legislação sobre concorrência de 2011, que foi atualizada em 2011. Esse órgão, o CAD, ele acompanha e regulamenta todas as atividades econômicas no Brasil, analisa grandes fusões, grandes vendas, concentração. É um órgão muito importante na economia brasileira. Assinamos os principais acordos internacionais. O Brasil entrou na OMC na década de 90, né? Os direitos de propriedade intelectual, sempre ressaltados nessas ações todas do governo, na direção de preservar a propriedade intelectual para que se tenha investimento, para que se gere riqueza. A Lei de Proteção de Cultivares, a nossa Lei de Proteção de Cultivares é de 97. Nós somos signatários da Ata 78 da OPOV ainda. Estamos em meio a uma discussão grande sobre a modernização da Lei de Proteção de Cultivares. Eu vou comentar um pouquinho mais na frente. As inversões em pesquisa é uma prioridade estratégica. O Brasil, como um país grande, com muitas diferenças, um país quase que continental, a segurança alimentar é muito importante para o Brasil. E sem pesquisa, sem desenvolvimento, você não garante segurança alimentar. A base da segurança alimentar em qualquer país é a indústria de sementes. Isso é muito importante para nós no Brasil. O governo não pode assumir tudo. Então, esse marco regulatório foi construído justamente para propiciar que a iniciativa privada entrasse com seus investimentos, o seu conhecimento, para prover ao brasileiro melhores condições de produzir, para colocar na mesa do brasileiro mais comida a um preço justo. O setor privado precisa de garantias para investir. Isso todos nós sabemos. E, no caso da UPOV, como nós já mencionamos anteriormente, estamos na ata de 78, nós estamos recomeçando uma discussão sobre a modernização da Lei de Proteção de Cultivares, que já tivemos alguns anos atrás, mas a nossa discussão, ela me parece que vai mudar um pouco o viés daqui para frente. A nossa discussão anterior era na direção de modernizar a nossa Lei de Proteção, baseada na ata de 78, com alguns instrumentos da ata 91,
mas sem falar em Ata 91. Agora, me parece que estamos caminhando em uma direção um pouco diferente, que é na direção de se discutir a adesão do Brasil à Ata 91 da OPOV. Aqui nós temos a legislação de biossegurança, propriedade intelectual, né, como eu falei, temos a Lei de Biossegurança de 2005, a Lei de Patentes de 96, a Lei de Proteção de Cultivares de 97, 2003, Lei de Sementes, Lei de Inovação Tecnológica, que é muito importante no Brasil também, acesso a recursos genéticos, nós somos signatários do Protocolo de Nagoya. Todo esse marco legal, todo esse arcabouço legal, ele propiciou ao Brasil um ambiente de negócios que dá segurança para se investir. Então, com todas as dificuldades que nós temos um marco regulatório moderno, eu diria, linkado com as principais legislações e tratados internacionais. Nós temos que respeitar isso. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, todos nós sabemos disso, né? E isso aqui são as aprovações de OGM no Brasil, para vocês verem a curva ascendente que tivemos. Você tem muita coisa lançada no segmento de plantas, vacinas, micro-organismos. E o Brasil hoje é uma referência na análise e aprovação de produtos geneticamente modificados. Tem uma estrutura na CTNBio muito boa, técnicos de altíssimo nível. Os processos são analisados em tempo muito razoável e estamos satisfeitos com a estrutura que nós construímos. Aqui uma listinha dos principais eventos aprovados no Brasil. Vocês veem aqui para milho, para maíz, cana-de-açúcar, eucalipto, feijão, soja, algodão. Isso tudo é tecnologia. Tudo está à disposição do nosso produtor, do nosso cliente, do nosso parceiro. E, em razão disso, vocês veem também essa curvinha aí da adoção da biotecnologia no Brasil. Foi muito rápida. Desde que começamos a receber sementes piratas ilegais de soja RR, através do sul do Brasil, até a aprovação da Lei de Proteção de Cultivares e a estruturação da nossa pesquisa e tudo, nós tivemos uma curva bastante acentuada de adoção de biotecnologia. Isso é uma prova tranquila de que é eficiente, dá resultado e tem trazido excelentes produtos para o nosso agricultor. Essa evolução do número de cultivares protegidos, também a mesma coisa, de 97 até 2019 ali. O ano ainda não terminou, ainda temos bastante. Número de proteções concedidas por ano. Vocês podem ver, em 2019 até agora, 180 proteções. É um número bastante significativo de todas as culturas. Agora passamos já também, o Brasil, como já foi mencionado aqui, eu creio que pelo Diego também, o Brasil também tem uma normativa para edição de genes, né? Lá no Brasil, nós chamamos de TIMP, né? Técnicas inovadoras de melhoramento de precisão. É uma legislação bastante moderna, que dá publicidade, é público, as submissões, os resultados têm funcionado bastante. Já temos 7 ou 8 produtos aprovados, inclusive uma semente de milho. Aqui é um sisteminha, pequeno organogramazinho aqui, do CIB, do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, que é um órgão com o qual nós trabalhamos muito próximo no Brasil, que mostra como você faz a consulta para definir se é ou não, se é considerado OGM ou se não é considerado OGM, se é um TIMP, como chamamos no Brasil. Então, o processo é um processo mais simples, mais fácil, mais barato e que leva menos tempo. Tudo isso que nós mostramos para trás, esse marco regulatório moderno, atualizado, que organizou as nossas atividades e a indústria de sementes, tem gerado isso aqui, ó. Evolução de produtividade, produção,
uma curva bastante acentuada para cima, que tem propiciado ao Brasil evoluir ano a ano nas suas condições de produzir, exportar e gerar receitas para o país. Aqui, novamente, essa aqui contém a área plantada em azul. Vocês veem que ela está praticamente estável, né? E os outros índices de produtividade subindo. Isso é tecnologia. E a semente, sem dúvida, eu ouso dizer que é o principal fator desse impulso que se dá à produtividade no Brasil hoje. Também um pequeno quadro aqui com a nossa representatividade na balança comercial, para vocês terem uma ideia. Essa linha em vermelho são as exportações do agronegócio, a barra em azul são as exportações totais. Então, o agronegócio brasileiro ele é responsável por quase a metade das exportações da economia brasileira. E aqui, algumas conclusões que nós colocamos ao final. A tecnologia ela é fundamental para aumentar a produtividade, todos nós sabemos disso, mas não custa nada repetir. Então, é um mantra que nós repetimos em todos os fóruns dos quais participamos, seja no Brasil, seja fora do Brasil. A biotecnologia, hoje, é uma ferramenta indispensável. Não tem como trabalhar sem a biotecnologia. A competição é em nível global. Então, essa atuação internacional, essa interação com outros países, a participação em entidades internacionais é fundamental. Os nossos países que têm vocação para a agricultura, que a agricultura, o agronegócio, tem um papel muito importante na nossa economia, nós temos que estar inteirados com o que está acontecendo em volta do mundo. Uma decisão na União Europeia nos afeta, uma decisão na China nos afeta, e isso é estratégico para nós. As empresas nacionais elas têm que estar preparadas para a competição. Também existe uma tendência, falando do Brasil, de um certo protecionismo dentro do agronegócio. O lucro ele é privado e o prejuízo, muitas vezes, querem que socialize o prejuízo. Nós temos que ser competentes para competir. E competição é risco. Nós também estamos dentro de um negócio. E qualquer tipo de subvenção, subsídio, etc., é um custo para a sociedade. Países que têm uma grande diferença social, como os nossos países, isso tem que ser muito avaliado, muito bem pensado. A complexidade cada vez maior do nosso negócio, né? Então, nós temos que investir muito no preparo dos técnicos, investir muito em estrutura, em maquinário, etc. E tudo isso que nós falamos anteriormente parece um mar de rosas, como dizemos no Brasil, né? Estamos estruturados, temos um marco regulatório moderno, linkado com as legislações internacionais, as convenções internacionais, etc. E tal. Mas já se passaram muitos anos. Nossa lei de proteção de cultivares já tem muito tempo, nossa lei de sementes e mudas já tem muito tempo, e o nosso negócio é muito dinâmico, muda muito rapidamente, e nós estamos já há uns 2, 3 anos numa encruzilhada. Nós temos que modernizar esse marco regulatório. E aí é que vem todo esse arcabouço legal, extremamente complexo, leis, decretos, instruções normativas, portarias, que nos toma tempo, nos custa dinheiro, não é? E, só para vocês terem uma ideia, o nosso decreto que regulamenta a lei de sementes e mudas tem mais de 200 artigos. E nós estamos trabalhando agora com o órgão regulador, com o Ministério da Agricultura, na direção de simplificar esse decreto. Esse decreto é fundamental. Ele regula tudo, desde a produção até o comércio de todas as espécies e tudo, para a produção de sementes. Costumamos dizer no Brasil que produzir sementes é mais regulado do que produzir comidas para bebê. Aquela comidinha pequenininha assim que vem no vidrinho. É um absurdo o que se tem hoje de normativas e marco regulatório. E nós entendemos também que a indústria está perfeitamente madura para caminhar na direção de uma autorregulação. Esse é o nosso principal pleito hoje, junto ao Ministério da Agricultura do Brasil.
O Ministério da Agricultura, num país continental como o nosso, ele não tem condições de fiscalizar tudo. Hoje, nós temos menos de uma centena de fiscais federais agropecuários trabalhando com sementes no Brasil, num país daquele tamanho. Então, o nosso pleito principal nessa questão do decreto é caminharmos na direção de uma autorregulação, uma autorregulamentação. O Ministério da Agricultura focaria na qualidade do nosso produto final. Esquece todo esse processo produtivo. Foca no produto final. E, para nossa satisfação, os técnicos que estão lá nesse ministério hoje, no governo hoje, também entendem que esse é o caminho a ser seguido. Outro desafio, que também já conversamos bastante com a Olinda, com outras pessoas aqui do Paraguai, é a questão da Lei de Proteção de Cultivares. É uma discussão que nós começamos junto ao governo brasileiro em 2012, pedindo que esse marco, essa lei, fosse modernizada na direção da UPOV 91. Nós estamos em 2019 e não avançamos nada. Em 2015, tivemos uma iniciativa de um segmento da indústria de sementes, propondo um texto novo da Lei de Proteção de Cultivares no Congresso Nacional do Brasil, que foi, na minha avaliação, também um erro nosso da indústria de sementes. Se eu pudesse dividir a minha experiência com vocês sobre isso, sobre essa negociação, o ponto 1 de qualquer iniciativa de se modernizar esse marco regulatório de propriedade intelectual para sementes é a indústria discutir exaustivamente as suas posições, multiplicadores, obtentores, os envolvidos dentro das nossas atividades, para que saiam para o Congresso, para que saiam para discutir com representantes de agricultores, por exemplo, e outros stakeholders, com uma posição única. No Brasil, nós retomamos essa discussão em 2015, divididos, com opiniões divergentes com relação ao texto que foi apresentado. Isso nos custou muito. Nós perdemos 3 anos. Tempo, dinheiro, desgaste com outras entidades, desgaste com o Congresso Nacional. Então, com relação à nossa lei de proteção, nós estamos retomando, a partir desse mês agora, de agosto, primeira semana de agosto, temos um grupo de trabalho dentro da Brasem, com todas as associações de produtores, com a Associação dos Obtentores, para reiniciarmos essa discussão. Não vamos cometer o erro que cometemos anteriormente, de construir um texto que, na nossa opinião, nos atende, propor ao Congresso que avaliasse e aprovasse esse texto, sem discutir com os outros interessados da cadeia. Então, nós estamos retomando essa discussão a partir de conceitos. Quais os conceitos que nós queremos que tenha na nossa nova lei de proteção de cultivares? Uso próprio. A nossa primeira proposta, ele limitava o uso próprio a agricultores familiares, comunidades indígenas, etc. Todos os outros segmentos teriam que comprar semente certificada. No decorrer desses anos, nós chegamos à conclusão, depois de inúmeras discussões e rodadas de negociações, que isso hoje no Brasil é inviável. Existe um forte apelo cultural, existem receios com relação à predominância da indústria de sementes, concentração, preços de royalty, taxa tecnológica muito altos, etc. E isso tem assustado muito os outros interessados nessa discussão. Então, se por um lado nós perdemos essa discussão, porque nós queríamos que todos comprassem semente certificada, com exceção desses menores, que também foi muito negociado à época, desses pequenos. Por outro lado, nós vimos nas discussões que os representantes dos agricultores, dos produtores, entenderam que tem que pagar royalty. Sem royalty não tem pesquisa. Sem pesquisa não temos variedades. Sem variedades boas não temos produtividade. Sem produtividade não temos produção. Sem produção não temos receita. Então, avançamos um pouco nesse aspecto, mas ainda estamos muito longe de ter um consenso com relação a um texto mínimo ou a parâmetros mínimos
para que se construa uma nova lei de proteção de cultivares. Também já foi falado aqui, anteriormente, sobre a questão da pirataria, da informalidade. Nós temos, no Brasil, o Diego também mostrou no outro quadro, em soja, 65% de taxa de utilização de sementes. A diferença até 100 está entre uso próprio, que não paga royalty, e sementes piratas. Então, nós temos campanhas permanentes para informar a sociedade, para informar os órgãos reguladores, ao Congresso Nacional, e a importância de se priorizar ações de combate à pirataria e preservação da propriedade intelectual. Aqui nós estamos nas nossas redes sociais, temos Facebook, Instagram, temos o site da Abrazen, e sempre à disposição de todos. Em Brasília, nossa sede, nosso escritório central é em Brasília. E aqui também no Congresso, até o fim do dia, estaremos aqui fora, ou aqui mesmo, aqui dentro, à disposição de quem quiser alguma informação ou trocar ideia sobre algum tema que nós colocamos aqui. Obrigado.